A coisa que Deus mais quer é que nós o conheçamos realmente como Ele é. Por extensão, dentre as coisas que Deus quer que conheçamos dele, é a sua graça. O tema que vou abordar é sobre a graça de Deus. É um tema inesgotável. E para entendermos o significado, a importância, o lugar da graça de Deus, nós precisamos fazer como a Bíblia ensina, por contraste. A Bíblia é riquíssima em contraste. Eu tenho aprendido a usar os contrastes da Bíblia. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala em vida e morte. São sempre extremos. Luz e trevas. Céu e inferno. Deus e o diabo. Santidade e pecado. Santidade e iniquidade. Amor e ódio. Contrastes. Então, quando a gente quer aprender sobre amor, se você não conhecer o que significa ódio, o que significa indiferença, você não pode conhecer Deus de fato, por incrível que pareça. Olha o que eu vou dizer, sem conhecer o diabo. Você não conheceu o mal. Então, para conhecer a graça, o que é o antítipo da graça? O que é o oposto da graça? O que é? Desgraça, né? Até é um palavrão, né? O seu desgraçado. Usamos esse termo e não é uma palavra feia. Ela é horrível. Porque desgraçado ou desgraça é graça com prefixo de negação, sem graça. Não é um palavrão. Concorda comigo? Mas talvez seja dos piores termos para aplicar num ser humano, chamá-lo de desgraçado. O que é um desgraçado? Alguém que está fora da graça de Deus. E se tem uma coisa que é terrível para a igreja, é vivermos de uma maneira à parte, à margem da graça de Deus. Então, o coração de Deus, a coisa que Ele mais anela, que o povo dele conheça, é quão gracioso Ele é. O salmista, ao escrever o Salmo 67, eu não sei se nós sabemos cantar, perguntar para o Fred, nosso tangedor mor, né? Nós cantávamos em Porto Alegre, o amado Dona o Stoll, mas o Asaf puseram música nesse salmo. Salmo 67. Começa assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Com que propósito? Para que os povos vejam o quê? Ele. Não a bênção dele, o tamanho da bênção, o quanto eu sou abençoado, mas olhando para quem é abençoado por ele, conheçam ele, que ele é um Deus gracioso. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Será que conhecemos a graça de Deus? Eu vou mostrar para vocês aqui que se separa os adultos das crianças. Eu tenho falado sobre espiritualidade e maturidade nesses dias. Querem ver quão imaturo, quão criança ainda somos? É só ver nossos louvores. Tem um irmão aqui que tem muita sensibilidade, quero honrá-lo. O Fred. Eu amo o Fred quando ele canta, tange o violão, introduz os cânticos, não desmerecendo os demais irmãos. Mas o Fred tem uma nota que, se perdermos, perdemos o resto. Ele é essencialmente cristocêntrico. Ele sabe linkar adoração
com a pessoa de Jesus. E toda palavra que ele libera da palavra de Deus ou espontaneamente, ele mostra a centralidade de Cristo e o motivo pelo qual estamos adorando. Mas se vocês ficarem atentos ao que cantamos, na maioria das vezes, nós falamos de nós mesmos. Como eu disse, para separar as crianças dos adultos, muitas das vezes que bendizemos ao Senhor em adoração, ou nossas orações, é sempre agradecendo por uma bênção recebida. Sempre agradecendo por alguma coisa que Ele fez por nós. Sim ou não? Exemplo. Ó Senhor, graças te dou por Jesus Cristo, por Ele ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Por acaso, tem alguma coisa errada em orar assim? Claro que não. Mas oramos a Deus por ter enviado o seu Filho e por Ele ter morrido na cruz por nós. Ok? Ok. Louvamos o Pai por ter enviado o Filho. Também está errado? Claro que não. Mas observem que é sempre por alguma coisa que Ele fez. E se Deus não fizer nada? Acabou a adoração. Acabou o louvor, acabou as ações de graças. Sim ou não? A bênção de Jacó para os seus filhos, Deus te dê fartura. Deus te dê fartura de trigo e de mosto. E se ele não der fartura de trigo e de mosto, como diz Abacuque? Ainda que a figueira não dê seu fruto. Aí que está. E ainda que o rebanho também não multiplique, como é que fica? Não tenho nada para dizer para Deus. Adoração de minha boca, ações de graça? De jeito nenhum, estou na desgraça. Como bendizer ao Senhor em todo o tempo, como diz a palavra? Nós bendizemos pelo que Ele faz. E nunca, raramente, pelo que Ele é. E por que não falamos pelo que Ele é? Querem a resposta? Vocês não vão ficar debaixo de condenação, como eu não me sinto debaixo de condenação. Nós não podemos falar pelo que Ele é por uma simples razão. Nós não o conhecemos suficientemente. Agora eu pergunto, Deus quer ser honrado, elogiado, exaltado só pelo que Ele faz? Respondo isso. Não. Eu gosto de um cântico recentemente lançado, se tornou até popular. Se Deus curar, ótimo. Mas se não curar, Ele é Deus. Ele é Deus. Normalmente nós adoramos a Deus pelo que Ele faz. Somos contentes, felizes com Ele pelo que Ele me deu, que Ele me abençoou. E se vivemos a experiência de Abacuque, como é que fica? É ruim, hein? Perceberam? Por quê? Precisamos crescer. Precisamos conhecer como Deus é. Os homens são motivados, eu coloco homens, eu me incluo, a buscar ao Senhor as mãos do Senhor. Mão para que serve? Para abençoar. O próprio Deus nos estimula a isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. O salmista está dizendo, seja Deus gracioso para conosco e nos o quê? Olha aí, até Ele. E nos abençoe. O judeu só queria a bênção. O Jacó, veio Jacó, é o pai da nação. Ele é o filho de Isaac, a terceira geração de Abraão. O que ele diz? Se tu me abençoar, olha a semente do evangelho da prosperidade, estava lá no Jacó. Ou não? Sabe o que ele diz? Eu estou indo para a casa do meu tio Labão, não sei o que será de mim lá. Mas se tu me abençoares, isso que ele está vendo uma escada, anjos subindo e descendo, ele falou, pronto, é agora. É agora que é a hora de eu pedir. Deus está me visitando, Deus está me dando uma revelação espiritual. Olha que oração que o infeliz faz. Você faria diferente? Está vendo? Pedindo o quê?
para Deus se revelar, para Deus se mostrar sua glória para ele, mostrar sua glória. Não, eu quero que tu me abençoes. Tens que me abençoar. E se tu me abençoares, olha só, amados, não podemos ser assim. Se tu me abençoares, eu te darei o dízimo. Que sem vergonha. E não tem gente aqui entre nós com essa motivação? Irmão, se tu dá o dízimo para ser abençoado, tu tem que mudar de grupo. Esse grupo aqui, tu tá mal. Tem uma denominação aí na esquina, aqui está cheio. Vai lá. Você vai se sentir melhor no evangelho da prosperidade. Você não pode dar nada para Deus querendo negociar com Ele. Isso aí é antigraça. Deus não se corrompe, Deus não se vende. Ele abençoa livremente. Isso é graça. Porque você não merece nada, não merece nenhuma bênção. O Jacó achou que merecia. Acabou de enganar o irmão, fazer falcatrua com o pai dele, usurpador, o nome Jacó quer dizer usurpador, e está indo para casa de um tio lá, fugindo do irmão, que o irmão está irado, querendo matá-lo, e com razão ele tinha que fugir. Tá? A mãe fazendo maracutaia com o filho para enganar o pai. Que mãe é essa? Ele era o queridinho da mamãe, assim como Esaú era o queridinho do papai. O Jacó era meio afeminado, a Bíblia não esconde, afeminado não no sentido negativo, mas ele era que agarrava na saia da barra da mãe. Ele que sabia cozinhar, com quem que ele aprendeu a cozinhar? Com a mãe. Enquanto o outro era másculo. Ele era peludo, a Bíblia descreve isso, que o Jacó era sem pelo e o outro era peludo. O que a Bíblia está querendo insinuar com isso? Que um tinha muito testosterona, o médico não me deixa mentir. O cara peludo é porque tem muita testosterona. O cara sem pelo tem pouca testosterona, tem menos testosterona. Não que não é macho, ele era macho. Mas não era tão macho quanto o Esaú. Esaú caçador, alto, forte, arqueiro. E ele, o outro ficava fazendo o quê? Comidinha com a mamãe. Ele era perito na cozinha. Não que tenha alguma coisa que desmereça um homem cozinhar. Eu sou cozinheiro, não é isso. Mas nunca fui filhinho da barra da mamãe. Nunca fui mimado. Eu faço questão de ser homem, com H maiúsculo. Tem muitos irmãos aqui que a mulher manda nele. Ele diz, sim senhora. E aí se ele não obedecer? O pau vai comer. E ele tem medo da mulher. Não todos, graças a Deus. Confundem afeição, afeto, amor com sujeição. Mas Jacó tinha uma característica. Ele era interesseiro, esperto. Só que esse interesseiro, ele projetava no usurpar o direito do irmão e em negociar com Deus a bênção. Tu tens que me abençoar, e se tu me abençoares, eu te darei o dízimo. Ou seja, ele só vai dar o dízimo se receber primeiro. Aí eu dou. Se eu não receber, não dou. Pode haver esse tipo de confusão no nosso coração? Não, irmão. Não. Eu me perguntei e me pergunto, o que Deus viu nesse Jacó que o atraiu? Por que ele não ficou com Esaú? Deus não vai pela aparência. Deus sabia que o fato de Jacó buscar muito a bênção ia acabar encontrando o Senhor da bênção. Ele só encontrou anos depois, naquela luta com o anjo. Lembra o que ele falou para o anjo?
Tinha passado mais de 20 anos desde a ida dele para a casa do tio Labão, irmão da mãe dele. Ele luta com o anjo. Lembra da disputa dele com o anjo? O que aconteceu? Nós temos que ler essas coisas, irmão, com discernimento. Pregamos aí no encontro com Deus, o encontro do Jacó com Deus. Mas mesmo nesse encontro com Deus, algo terrível estava acontecendo. Ele agarra no anjo e luta com o anjo a noite inteira. O anjo fala, me larga, eu tenho que ir embora, está raiando o dia. Eu vim aqui para te dar uma direção e você fica lutando comigo. Vocês lembram que ele falava para o anjo? Eu não te largo. Eu não te largo de jeito nenhum, enquanto que não me abençoares. Ô infeliz. Então, se tem um cara que podemos saber que é interesseiro e corre atrás da bênção, esse camarada chama-se Jacó. Só que algo aconteceu naquela hora. Qual foi a bênção que Deus deu para o Jacó? Sabe o quê? Ele ganhou a bênção. Não a que ele pedia. O que Deus queria com Jacó? Você quer saber? Deus está interessado em ficar abençoando Jacó, benções. Já tinha abençoado o infeliz, ainda ele está pedindo bênção. Ele já tinha multiplicado, ele saiu pobre, sem nada, e está voltando rico, com vários filhos, mulheres, e um rebanho inumerável. Que ele ganhou porque Deus mudou a genética das grávidas, das ovelhas grávidas, para abençoar ele. E ainda o infeliz está falando em bênção ainda. Deus não queria que ele ficasse agarrado à bênção, queria que ele conhecesse a ele. Essa é a diferença. Eu quero que os irmãos entendam que nós temos que parar um pouco, não de querer bênção, eu quero ser abençoado. Longe de mim, não estou dizendo isso, e nem quero que os irmãos me entendam mal. Mas nós não podemos buscar as mãos de Deus somente. Esse era o problema de Jacó. Nós temos que buscar a face do Senhor. Não agradecer pelo muito que Ele me abençoou. O Jacó não agradecia por quanto ele tinha sido abençoado. E, portanto, ele não adorava a Deus, não servia a Deus com o coração que Deus gostaria de ser servido. E a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Mas que o exaltasse, engrandecesse pelo que ele é. Mas o Jacó não conhecia ele. Era bênção, mais bênção. Aí o anjo, tudo bem. Você não quer me largar, você quer ser abençoado, então tá bom. Tirou a espada. Quando ele pede para soltá-lo, ele agarrou ele de tal maneira que o anjo realmente só tinha um jeito de escapar. Não é que o anjo não tinha mais força que o Jacó, mas não podia escapar do abraço do Jacó sem feri-lo. E ele não estava autorizado a ferir o Jacó. E você não imagina com quem que ele estava lutando. Sabe que anjo era esse? Poucos sabem disso. Isso chama-se antifania. É a manifestação da divindade no Velho Testamento. Ele estava lutando nada mais, nada menos com o que a Bíblia chama o anjo do Senhor, o anjo de Javé. Vocês vão ver que não é Gabriel, não é Miguel, nada. É o próprio Jesus Cristo. Ele estava lutando com Jesus, agarrou Jesus, eu não te largo. Me larga, por favor, não te largo, enquanto não me abençoares. Tens que me abençoar. Irmão, a gente pode até criticar o Jacó, mas não podemos dizer de uma qualidade que ele tinha. O cara era teimoso mesmo. Só que é bênção, só que nós procuramos Deus só por causa da bênção. Então, quando eu falar, por que eu estou introduzindo? E por isso que é só uma introdução mesmo, ainda a introdução vai longe ainda, para começar a criar um pano de fundo para entender algo que nós pensamos que estamos bem dentro da graça, vivendo pela graça, e estamos muitas vezes num caminho paralelo. Estamos à direita do rio, ou toma à esquerda do rio? O rio que corre foi para a liberdade que Cristo vos libertou.
A Bíblia chama onde há o Espírito do Senhor, aí então há liberdade. É o rio da graça. Só que, e tem um L, né? Liberdade. Mas à direita desse rio, uma das barrancas do rio, ao lado direito, tem graça barata. Tudo pode. Pode aprontar o que você quiser, pode pecar. Está sendo pregado agora nem mais a graça barata, chama hipergraça. Está cheio isso na internet. Hipergraça. E muitos estão se desviando. E do outro lado, esse aqui, libertinagem, tem uma liberalidade com a carne. E o outro tem uma santidade, uma pseudo-santidade pelo rigor ascético. Leva ao legalismo. Então, do lado direito, libertinagem, do lado esquerdo, legalismo. Podemos estar onde que a igreja está? Bem dentro do rio, andando, nadando no rio, que a Bíblia manda entrar. A água está na canela, depois do joelho, manda mergulhar nesse rio para ser conduzido pelo rio. Esse rio é a graça. O que graça representava para o Jacó? O que era a graça? Se você conhece a graça, já claro. Deus é gracioso, claro. Por que ele é gracioso? Porque ele tem me abençoado. Claro que às vezes ele não quer me abençoar, eu tenho que lutar com ele. Lutei a noite inteira. Aí sabe o que ele fez? Tirou a espada e deu na minha coxa. Ele ficou manco para o resto da vida. A bênção não foi a furada na perna. Foi o que o anjo declarou para ele. Lutaste com Deus e prevaleceste. A partir de hoje, você não será mais Jacó. Até ali ele era Jacó, o usurpador, o interesseiro, o lutador, sim, perseverante, sim, mas interesseiro. A partir de hoje você será chamado Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Mudou, o status quo dele mudou. Você é príncipe com Deus. Você quer ser Jacó, continuar sendo Jacó, ou quer ser Israel, príncipe com Deus? Qual é o patamar que Deus quer que nós vivamos? Responda, simples. Enquanto você está lutando só pela bênção, você é Jacó. Se você está dizendo que vai ser generoso com Deus, vai dar o dízimo, se Ele te abençoar, você é Jacó. Não passa disso. Mas Deus nos convida para sermos príncipe. Agora você só é príncipe, só se torna príncipe com a experiência semelhante ao do Jó. Antes te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Deus quer ser visto por nós. Ah, mas Ele é invisível. Pois trata de abrir teus olhos espirituais. A oração de Paulo em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Abrindo os olhos do nosso coração para compreender, para conhecer Deus. Porque Deus não quer ações de graça pelas mãos dele somente. Deus quer ações de graça, louvor intenso pelo que Ele é. Lá no céu, amados, Deus não vai precisar fazer mais nada por nós. Ou vai fazer? Não. Você já tem tudo. Tudo. Então não tem mais motivo para adorar a Deus. Perceberam o problema? Por lá no céu nós vamos adorar não pelo que Ele fez ou faz. Do que Ele fez vai estar na nossa memória, inesquecível. O cordeiro vai estar lá com as cravos na mão, nós vamos olhar e vamos lembrar, vamos saber. Mas não vamos estar adorando só pelo que Ele fez por nós lá na terra. Lembra aquele emprego, estava desempregado, tu arrumou. Lembra, eu estava com Covid, tu me curou. Não vai ser esse o motivo de nosso louvor e adoração no céu. Não será. Sabe o que vai ser? Eu já li aqui semana passada, retrasada. Eu, quando era menino, pensava como menino, enxergava como menino, mas agora deixei para trás as coisas de menino. Antes te conhecia como por espelho, obscuramente. Agora, o quê?
meus olhos te veem. Meus olhos te veem, e o que eu estou vendo é tão grandioso, tão magnífico, que eu não vou cessar por toda a eternidade de bendizer o teu nome. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser adorado, sim, mas não só pelo que Ele fez, especialmente Ele quer ser engrandecido, exaltado entre as nações, pelo que Ele é. Ele abençoa, não abençoa, Ele segue sendo Deus. Por isso que nós temos que conhecê-lo. Senão, agora veja bem, aplica isso que eu acabei de dizer no nosso relacionamento. A quantos de vocês eu dei presente? Dá para contar no dedo. A esse que eu dei presente, que eu levei para jantar na minha casa, que eu fiz um churrasco, que eu convidei para uma festa de aniversário, são meus amigos. E me louvam e dizem, Moacir, ó, nota 10. E os que eu não fiz nada? Não tive oportunidade, não dei presente de aniversário, talvez nem te cumprimentei pelo seu aniversário, não te dei presente, e vou exagerar um pouco. Entrei aqui e nem dei bom dia para você. E nem disse a paz do Senhor. Logo, você faz o quê? Me despreza. Vejo, é assim que é o nosso relacionamento? Não é muito pobre? Então, muitas vezes, nós somos amados. Isso nos relacionamentos até familiar, pelo que fazemos. Sim ou não? Sim, isso eu faço pouco. Não te amo. Não tem um livrinho por aí circulando, fala das 5 linguagens do amor? Sabe qual é as 5 linguagens do amor? Todas egoístas. Todas centralizadas, tem uma das linguagens. Gosta de receber presente. Quem que não gosta de receber? Eu sou um deles. Outra que gosta de qualidade do tempo. Tempo com quem? Comigo. Tudo comigo. Espera aí, irmãos. Isso é linguagem de amor? Estão vendo? Nós temos que ler até as coisas com discernimento. Isso é um amor altamente antropocêntrico, egoísta. Eu te amo pelo que você faz por mim. E se tu não faz nada por mim, eu não te amo. Eu te deixo, eu te abandono, eu te largo. Tem um padre aí pregando, ensinando, e está certo ele, chama de amor útil. Enquanto você é útil, os meus filhos me amam enquanto eu faço algumas coisas boas para eles. Aí eu não presto mais para nada, não dou mais nada, estou velhinho, preciso do amor deles. Sabe o que eles fazem comigo? Ai deles fizer isso. Bota eu no asilo, eu e a mãe dele. É assim? Não. Por quê? Porque eu cessei de dar, eu cessei de abençoar. Agora é que eu sou, não são nem gratos. Eu já fui mal amado muitas vezes por pessoas que eu servi anos da minha vida e me deram, me traíram, falavam mal de mim. E nem por isso eu parei de amar. Por quê? Essa semana, conversando com o amado irmão, vou citar o nome dele, não vai ter problema nenhum, Henrique. E nós estamos conversando exatamente sobre legalismo. E eu, na cara de pau, eu sou ousado, vocês já me conhecem, eu falei, ô Henrique, você sabia que você é legalista? É brabo, né? No peito, assim, pá! Aí o irmão, e aí que é um teste até, porque ele é humilde. Sabe o que ele falou para mim? Eu sei que eu sou. Mas me diga aí, irmão. Me diga aí. Eu disse. Fiz um discurso para ele em 5 minutos e falou, ih, rapaz, eu sou pior do que eu pensava. O que eu falei para ele, vou falar para vocês hoje de manhã ainda. E vocês vão se dar conta quão legalista nós somos. Somos. Vai descobrir um companheiro. Um não, muitos companheiros. Amados,
Como eu disse, tem que ministrar muito sobre esse tema. Isso é só a introdução. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos que eu quero expor. Eu não tenho sermão, não tenho esboço de sermão, eu tenho textos. São sermões, mensagens expositivas. Deus me chamou para expor sua palavra. Essa palavra eu não preciso nem abrir e ler, mas alguns casos eu tenho que ler, até porque o texto é longo. Mas esses textos todos estão aqui dentro. A verdade delas estão aqui dentro. E não como conceitos abstratos que eu tenho que transmitir para vocês. Aí eu seria um mero professor. Mas eu não sou professor. Deus me chamou com o ministério de ministrar a palavra. Só que a palavra para eu ministrar com autoridade, com unção, com graça para vocês, ela tem que primeiro ser encarnada em mim. Eu entender a verdade e começar a praticar essa verdade, sem a qual ela não terá nenhum valor. Ela tem que ser vida em mim. E eu pouco falo de mim, das minhas ações, mas eu vou começar a ser mais transparente com vocês. E vocês, por sua vez, têm que ser transparentes também. Vou citar casos, não vou evitar citar nomes, com exceção ao caso do Henrique, era muito positivo. Então, mas quando for negativo, eu não vou citar nomes, para não envergonhar, para não criar casa com os irmãos. Mas o certo era denunciar. Mas eu vou denunciar usando a palavra. E não é para você ficar ofendido quando eu falo que nós somos legalistas. E o que é ser legalista? É não viver inteiramente na graça. E vou começar. Nós falamos tão bem da igreja primitiva, né? Falamos ou não falamos? E falamos que queremos ser igual à igreja primitiva. Sim ou não? Quando falamos isso, nós não conhecemos a igreja primitiva ainda. A igreja primitiva, irmãos, para surpresa nossa, era muito parecida conosco. Tinha algumas características virtuosas que nós perdemos ao longo do caminho. Não algumas, muitas delas. E nisso nós devemos imitá-los. Mas eles tinham alguns problemas sérios que não começaram agora, começaram lá com eles. Eu vou ler um texto só para vocês me entenderem. O primeiro texto está em Atos, capítulo 15, versículo 1 a 5. Eu vou pedir que projete esse texto. Vou ler o texto. Lucas, lembra que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e ele está relatando a experiência dos... Atos cobre um período compreendido mais ou menos de 30 anos da história da igreja primitiva. Lembrando que ele é um médico grego, companheiro de Paulo, um de que começou a andar com Paulo, fazer parte da equipe de Paulo, e ficou com Paulo até a decapitação dele, até a morte. Todos me abandonaram, fiquei sozinho. Ele fala isso já estando em Roma para ser decapitado por Nero. E diz, o único que está aqui comigo é Lucas. Então, Paulo e Lucas, ele diz que está sozinho. Ele andava com a equipe, eu me dei o trabalho de contar a equipe que Paulo andava, cheguei a contar 22 pessoas. Claro que nem todos estavam juntos ao mesmo tempo. Mas quando ele ia preso e esses companheiros, o Timóteo, o Tito, eram presos junto com ele. Então ele está aqui, Lucas está escrevendo, relatando o que ele está acompanhando. Em todas as 3 viagens de Paulo, Lucas estava junto com ele. Todas as experiências de Paulo, as pregações de Paulo, ele estava junto com ele. Fiel discípulo de Paulo. Aí olha o que ele fala aqui, no capítulo 15. Alguns indivíduos... Quando você lê as Escrituras, amados, leiam com discernimento. Olha o que ele diz. Por que ele fala alguns indivíduos? Ele não fala alguns irmãos débeis na fé. Alguns irmãos atrapalhadinhos. Não, ele diz alguns indivíduos. Por quê? Ele discerniu que aqueles camaradas que estavam fazendo o que vai citar agora não eram irmãos. Olha o que ele vai dizer. Alguns indivíduos que desceram da Judeia
ensinavam aos irmãos, os indivíduos ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, olha só a sentença, preste atenção, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. O que? Paulo numa contenda? Está aqui. Dito por quem? Companheiro, testemunha ocular. Nada mais, nada menos que Lucas. Lucas aqui tem um papel de jornalista, um repórter. Ele está reportando, anotando os fatos que estão acontecendo diante dos olhos dele. Não, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Só falta dizer, quase saíram no tapa. Nas entrelinhas é isso que está sendo dito. Não pequena discussão, quase saíram no tapa. Resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos. Que apóstolos? Os 11. O Judas já tinha suicidado e o... como é que é o nome do... Matias, né? Matias tinha sido indicado por sorteio para ocupar o lugar do Judas Iscariote. Aos apóstolos e presbíteros, 2 grupos, guarde bem isso. Apóstolos, os 12 com Matias, né? E os presbíteros, que eram muitos em Jerusalém. Ou seja, o governo da igreja, as autoridades máximas. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram. Olha, é importante. E a igreja primitiva que a gente admira tanto. Então tinha lá infiltrado. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido. Eram o quê? Irmãos, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar que observem a lei de Moisés. Aí está. Irmãos, se vocês pensam que isso é uma coisa de pequena importância, vocês não entenderam a Bíblia ainda. Nós lendo isso, quando fala da circuncisão, nós não entendemos. Até porque nós somos gentios e não estamos debaixo dessa necessidade de ser circuncidado. Parece coisa pequena ser circuncidado ou não, era um costume do judeu. Não é só um costume, estava na lei de Moisés. Estava na velha aliança. Para ser membro, participante da aliança que Deus fez com Abraão, tinha que ter a circuncisão. Tinha que ser circuncidado. Então, não passar pela cabeça desses irmãos como é que alguém poderia crer no Messias, ser batizado nas águas do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não ser circuncidado. Mesmo sendo gentil, tinha que ser para fazer parte do povo de Deus. Isso era uma lei. Por acaso eles estavam errados? Responda para mim. Nessa demanda. Não, essa era a compreensão deles. Então, quando eles olham para Paulo, que está dizendo que não é necessário os gentios se circuncidarem, o que eles entendiam? Que Paulo estava ensinando a apostatar de Moisés. Ou melhor, apostatar da lei de Moisés. E onde está o problema? Querem entender o problema? Gálatas não, vamos ler primeiro João. João 1, 18, ou 16 a 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo
Este é um texto maravilhoso e bastante elucidativo. Tem até um cântico sobre ele. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Na verdade, aqui, quando esse João cita isso, ele está citando as duas alianças. A velha aliança, dada por Moisés, vigorou até Jesus. Vem Jesus, agora ele introduz uma nova aliança, um novo conceito. E é sobre isso o nosso tema de estudo. É graça. Então, graça e lei são antítipos, são antagônicos. E nós temos que entender esse antagonismo como meios. Note bem, o cerne da questão não é se você é circuncidado ou não é circuncidado. O problema não é esse que Paulo foi discutir lá. Qual era o problema? Vamos ver se vocês entendem qual é o problema que esse pessoal da Judéia criaram lá para os que eram convertidos, que eram discípulos e que tinham ouvido o evangelho da graça que Paulo pregou. Qual era o problema? A pergunta, do ponto de vista teológico, é: os gentios são obrigados a guardar a lei de Moisés ou não para ser salvo? Qual era o ensino da Judéia? Que Messias sim, que tinha que crer no Messias, tinha que crer em Jesus, tinha que crer no sacrifício dele, e o mas muda tudo. Tem que guardar a lei de Moisés. Isso disseram com muita clareza. Então Paulo vai a Jerusalém, porque alguns saíram de lá, da Judéia, de Jerusalém, e foram infernizar a vida, a liberdade dos irmãos que creram no evangelho da graça pregada por Paulo, e eles disseram negativo. Paulo está pregando metade da verdade. A verdade completa, vocês têm que ser não só batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas deixar de vos circuncidar. E se vocês não circuncidarem, se fosse só a circuncisão, eles falam além. Vocês têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Aí surge a pergunta: guardar a lei de Moisés? Os judeus eram obrigados a guardar a lei de Moisés? A resposta é não, agora não. Muito menos os gentios. Nós temos que entender isso de acordo com a revelação, senão nós vamos fazer confusão. Não é uma questão de opinião ou vontade, tem que saber a revelação. Por isso que é importante estudar as duas alianças, colocá-la lado a lado e ver a diferença de uma para a outra. Quero ler Gálatas 1, 6 a 9. Quando eu entendi isso que Paulo escreveu agora, que eu vou ler, meus olhos se abriram. O problema que Paulo foi tratar lá em Jerusalém tinha acontecido exatamente na Galácia. Capítulo 1, versículo... Começando do versículo 6 até o versículo 9. Admira-me. Por que ele fala isso? Porque já tinha havido a incursão desses irmãozinhos, desses indivíduos, nem chama nem irmão. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além, quer dizer, acrescenta alguma coisa, vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. O que Paulo está chamando de outro evangelho? O contexto é bem claro. Era exatamente a mescla, a mistura de lei e graça. A pergunta: nós temos esse problema em nossos dias? É o que mais temos. Nós misturamos. Por quê? Aí nós vamos descobrir ao longo das mensagens que eu vou trazer por que fazemos isso. Temos uma inclinação natural para a lei e não para a graça. Nós não queremos chegar diante de Deus e falar assim, mas eu merecia alguma coisa, né? Nós temos facilidade de querer agir e relacionar com os outros e com Deus mediante meritocracia. Todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo, são baseados em obras, em meritocracia. Seja o espiritismo, seja o que nós, aí vocês já vão ver a distorção, o catolicismo. Pergunta para um católico, para um padre, ou para o Papa, como devo fazer para ser salvo? Ele disse isso para um ateu, perguntou aqui, eu não creio em Deus, mas o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, hace el bien e nosotros nos veremos allá. Allá lá no céu. Ou outro lugar, claro. Faço o bem. E aí, tem alguma coisa errada em querer fazer o bem? Não, nem para Deus. Só tem um problema. Não faça o bem para ser salvo, que você não vai conseguir. Só isso. Ou entendamos isso. E será que entre nós achamos que podemos contar com a bênção de Deus? Lembra da primeira palavra, o início? Com a bênção de Deus fazendo bem? Nós pensamos, quanto mais eu oro, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu leio a Bíblia, Deus me abençoa. Quanto mais prego o Evangelho, Deus me abençoa. Isso é obras, irmão. Ainda que necessária, verdadeira, mas Deus não me abençoa baseado nisso nenhuma vez. Não por obra, nem a salvação. Por isso que Paulo, escrevendo sobre circuncisão, ele disse, você quer circuncidar? Tudo bem. Você quer guardar o sábado? Tudo bem. Quer guardar tudo? Mas disto Cristo nada vos aproveitará. Quando a Bíblia diz, não por obras, para que ninguém se glorie. As obras boas que fazemos, é chocante o que Isaías disse. Aos olhos do Senhor, as boas obras, são consideradas pelo Senhor trapos de imundície. Meu Deus. Eu, quando penso em trapo de imundície, eu penso num pano de chão, não que as donas de casa usam para limpar o chão, que fica preto, mas um pano de chão que usa para limpar um botequim, um bar onde todo mundo pisa, pé sujo, cospe no chão. Imagina esse pano, como é que ele fica. Assim é aos olhos do Senhor nossos atos de justiça. Serve para alguma coisa? Não dá vontade nem de pegar nesse pano. Aí dá a impressão que Deus é muito exigente. Ele está tentando usando uma linguagem chocante para provar que as nossas obras não representam nada. Por que Deus rejeita nossas obras para a nossa salvação? Simples. Simples. Porque as obras nossas não quitam pecado. Só isso. Só isso. Não que ele não quer que você faça o bem. Não que ele não queira que esse padre assista as criancinhas órfãos e abandonados. Ele está fazendo muito bem. Ótimo. O erro não está em fazer isso. É confiar nisso para a sua justificação. Não de obras. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Da lei, está falando de obras que Deus demanda.
não será. A quem Deus se deu o trabalho de ensinar isso? Com profundidade. Graças a Deus por isso. Ele pegou o pior dos fariseus, o pior dos legalistas. Eu custei entender isso, mas quando eu entendi, eu disse, Senhor, graças te dou. Eu entendi uma coisa que só por revelação, não está em livros de teologia, não está. Eu fui chamado para Porto Alegre para ministrar alguns anos atrás para um retiro de pastores só sobre a vida de Paulo. Eu estudei durante 6 meses a vida de Paulo. E fiz isso com o maior prazer, porque eu admiro muito Paulo. Mas eu tinha uma controvérsia com Paulo. Qual era a controvérsia? Quando Paulo, a meu ver, arrogantemente, pretensiosamente dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu achava que ele estava muito metido. Vocês não acham também? Sim. Como? Ele tinha um motivo. Não, Paulo, você não pode falar isso. O modelo que devemos imitar é Jesus, não você. Aí que vocês estão enganados. Não, não. Tem uma coisa que Jesus não pode ser modelo. No quê? Não pode ser. E nunca será. Mesmo que ele morasse e vivesse aqui 1000 anos, ele não podia ser modelo. Sabe do quê? Da transformação que Deus faz na vida de um pecador através do Evangelho, da graça. Perceberam? Então Deus tinha que escolher um homem, não um homem qualquer, um homem inteligente, culto, sábio e bem, mas bem legalista, bem profundo, arraigado na lei de Moisés. Esse homem chamava-se Paulo. Na verdade, nem era Paulo, era Saulo. Aprendeu aos pés de um grande mestre da lei, chamado Gamaliel. Por anos ele foi para Jerusalém com um jovem ainda, 16, 17 anos, e ficou até a idade de 30 anos. Ele colocou numa escola fazendo mestrado, PhD, e ele sai de lá para perseguir os cristãos, que pregavam uma besteira. Qual a besteira que os cristãos pregavam? Aí vocês vão entender. Ele tinha razão em perseguir essa cambada. Falava que não precisava guardar a lei de Moisés. Bastava crer em Jesus. O carpinteiro, o filho de José e de Maria, aquele que nós crucificamos, dizem que basta crer nele e será salvo. Não precisa mais guardar a lei. Isso não é loucura para o judeu? Ainda mais para um fariseu. Tem que matar esse pessoal, tem que prender e matar. É uma seita terrível. Ou não é? Ele estava errado? Não. Aí é justamente esse que Jesus captura no caminho para Damasco. E confronta ele. Derruba ele no chão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava no cavalo. Diz que derrubou ele no chão. Podia estar no cavalo, sim. Ficou cego. E viu uma luz intensa, mais brilhante do que o sol, ao ponto de que cegou os olhos dele. E uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cabeça dele, eu não estou perseguindo. Quem és tu? Eu sou Jesus, o Messias, a qual você persegue. Não é possível. Aí Deus pega esse homem legalista e transforma no vaso que ele ia usar, não para ser missionário, não foi esse o grande feito de Paulo. Pregou o evangelho, isso que ele fez coisas grandiosas, como poucos fizeram. O evangelho chegou até nós por causa de Paulo, ministério de Paulo. Mas para trazer revelação da graça de Deus. Se quer aprender sobre a graça, estude Paulo, as epístolas de Paulo. Aí ele se torna um homem que dominava a graça. Dominava tanto a graça que ele diz que o que ele sabia antes, que ele aprendeu com a melhor, ele considera estrume. Estrume é o termo usado, ele é traduzido como lixo, basura em castelhano. Estrume, excremento, que eu considerava importante. Deixei tudo para trás
para ganhar a Cristo, sublimidade. E as revelações foram tão grandiosas sobre a graça, que Jesus disse para ele: eu vou usar você, Paulo, como modelo. Foi Jesus que falou para ele, por isso que ele era ousado em falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me sigam, vejam como eu vivo. Ele está falando principalmente no quesito graça. Vejam. Fiz-me fraco com os fracos. Quando eu lia isso, eu não entendi, irmãos, e seguramente muitos de vocês não entendem. Sabe o que eu entendia? Paulo era um camaleão. Ele estava com os caras que tinham lei, ele fazia votos até da lei. Espera aí, que negócio é esse, Paulo? Mandaram rapar a cabeça e ia lá, rapava a cabeça. E ele dizia que não seguia mais a lei de Moisés. Eu não entendia, Paulo. Aí eu estou com os gregos lá, que não tem lei de Moisés, não conhece nada, e eu vivo como se não tivesse lei nenhuma. Ainda que eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu falei, Paulo era um verdadeiro camaleão. Político que eu vou te contar. Eu, Moacir, não sou assim. Eu sou genuíno. Eu sou o que sou. Não me dou o braço a torcer. Idiota. Não entendia, Paulo, porque Paulo aprendeu. De boa vontade me gastarei. Eu chegava até aí. Estou disposto a me gastar por amor de vocês. Mas deixar ser usado por vocês? Não. Aí ele diz, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Isso é graça. Quando eu entendi que Paulo era modelo, exatamente, Deus quis pegar o pior dos pecadores, por isso que foi tratando com ele, moendo ele, que ele começa dizendo que ele era um cara muito bom, tão bom, que Jesus escolheu ele para ser apóstolo. Pensa que não passa isso pela nossa cabeça? Eu sou bambambam porque eu sou melhor que os outros. Escolheu ele para ser apóstolo. E ele então, quando a primeira declaração dele é, adivinha? Eu, o menor dos apóstolos. E, gente, ainda... humildade, ele botou-se em último, lindo, maravilhoso. Lindo, coisa nenhuma. Nós estamos no mesmo barquinho dele. Jesus está olhando para ele e fala, Paulo, ainda você tem que aprender alguma coisa. Você está pensando que é humilde? Você não é, não. Eu, o menor dos apóstolos, aí pega tratamento. Aí ele avança, 2, 3 anos depois, ele fala assim, eu, o menor dos santos. Por que ele não fala mais que é o menor dos apóstolos? O menor dos santos. Ele viu que o título apóstolo lhe dava projeção, lhe dava status. Ele apresentava a carteirinha, ele me chamou no caminho da massa e disse que eu sou apóstolo dos gentios. Respeite-me. Está vendo? Ostentação. E achando que é humilde. Quando eu fui chamado em último, os outros foram primeiro, eles me precederam logo, maior honra a eles e o menor honra. Eu sou apóstolo. Negativo. Agora, menor dos santos. Sou o menor dos santos. Ainda Jesus olhou para ele e falou assim, ainda não serve de modelo, não. Menos, Paulo, menos. E tratamento. Aí vocês vão entender sofrimento, perigo entre os irmãos, perigo entre patrícios, naufrágio, 3 naufrágios, mordido de cobra, passando fome, nudez. Rapaz, mas não está vivendo por evangelho, vivendo só para Jesus. Que perseguição, que Deus é esse, que Deus maluco é esse. Tem que guardar. Não é assim que pensamos? Deus está tratando com o homem. Quer fazer dele modelo, ainda não era modelo. Paulo, menos Paulo. Você não é o menor dos santos. Sabe o que você é? Pecador, Paulo. Aí ele fala assim, agora ele ocupa a primeira posição, não a última. Eu, Paulo, o pior dos pecadores. Ele começou a ver que ele não era o menor dos santos, nem o último dos apóstolos. Ele era o pior dos pecadores por ter perseguido o santo, ter matado. Aí trouxe a consciência dele, quão legalista, quão mal ele era. Mostrou a verdadeira maldade no coração dele. Ele tinha prazer em matar, prazer em arrastar para a prisão, prazer em torturar. Era torturador do DEICOD. E aí ele caiu em si e falou, você é o pior dos pecadores. Pensa que Jesus está satisfeito? Ainda não.
Por isso nós temos que passar por mesmo caminho de Paulo para aprender. Ainda não, Paulo. Menos ainda. Como menos? Já desci, eu estou no fundo do poço. Não, não está no fundo do poço. Ainda apesar de você admitir que é o pior dos pecadores, olha se nós não estamos no mesmo problema que o Paulo tem. Você ainda acha que há algum bem em você, algum bem na sua carne. Entendeu, Paulo? Entendi. Você diz que é bom porque você guardou toda a lei na sua mocidade, com perfeição. Mas isso, ó Paulo, você esqueceu que a lei tinha um mandamento que você não está atento para ele. A lei diz, não cobiçarás. E tu tem no teu coração cobiça, Paulo. Romanos 7. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, é justamente o que eu faço. Por acaso, você é diferente disso? Não é o nosso drama. Só que aqui está a linha divisória entre os meninos, as crianças e os adultos, entre os carnais e os espirituais. Romanos 7 para trás é carnal. Cristo já entrou na nossa vida, Cristo está tratando conosco, mas ainda estamos nessa luta. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. E achamos isso o quê? Sabe o que achamos? Que é a nossa sina, é o nosso destino. Não tem jeito de sair desse lugar. Só que Paulo também passou por isso, ao ponto de desesperar. Ele disse, miserável homem que eu sou. Paulo, você não disse que era o menor dos santos, que era o último dos apóstolos? Que apóstolo nada, que santo nada, que eu sou o pior dos pecadores. E agora eu descobri uma outra verdade. Que na minha carne eu achava que ainda tinha resquício de bondade, que eu era um homem bom, e eu não sou bom. O bem está na minha mente, o bem que eu quero fazer está correto, mas eu não encontro nos meus membros a capacidade de realizar o bem que eu quero fazer. Na minha carne, aí foi o final. Na minha carne não habita, não mora bem nenhum. Aí agora chegou no ponto. É nisso que ele é modelo. Aí quando ele chega nesse ponto, só nesse ponto, e eu quero terminar aqui, é que ele descobre Romanos 8. Sabe quantas vezes aparece o pronome eu em Romanos 7? Casos diretos, pronome direto e pronome indireto, casos oblíquos. Me, mim, eu, 33 vezes. A idade de Cristo, fácil de guardar, né? Aí ele vai para Romanos 8. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Por que ele começa Romanos 8 falando que não há condenação? Enquanto ele está no 7, ele só está debaixo de condenação. Que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, isso é só condenação. E já salvo, já crendo em Jesus, já sabe da cruz, que Cristo morreu na cruz para quitar os pecados. Tudo ele sabia, como nós sabemos. Mas não adianta saber disso. Você precisa mais do que isso. Qual é o problema do homem de Romanos 7? É o homem que quer agradar a Deus com seus recursos, com sua força natural. Motivação certa, a fonte de energia errado. E dá o quê? Fracasso, tragédia. Quer saber por quê? Como é que esse homem continua vivendo? Ele faz o que nós estamos fazendo agora. Mascarado. Ele faz de conta que está fazendo. Ele sabe que não está fazendo, mas finge que está. E se consola, se conforta, dizendo, todo mundo é igual a mim. Ninguém consegue. Quer um exemplo? Um mandamento só. Maridos, quantos maridos tem aqui? Vários. Amai vossas mulheres
assim como Cristo amou a igreja. Eu estou amando a minha queridíssima Beth como Cristo amou. Eu tenho que admitir que não. Eu vou conseguir amá-la como Cristo amou a igreja? A resposta a essa pergunta é não. E me conforto. Só que aí ele diz para as mulheres, mulheres, quantas mulheres casadas tem aqui? Muitas. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo, como a igreja tem que se sujeitar a Cristo. Elas estão fazendo isso? Já tem uma irmãzinha ali que faz isso. Eu não precisa nem balançar a cabeça, eu sei que não. Eu sei porque eu sou marido, sofro para burro. Isso que minha esposa, já andou muitas milhas. Mas chegamos no impasse, a mulher fala para o marido, o dia que você me amar como Cristo ama a igreja, eu prometo ser submissa. Aí ele fala a mesma coisa para ela, o dia que você cobra amor de mim, é o dia que você me submeter a mim, da mesma maneira que a igreja tem que submeter a Cristo, eu vou te amar, sem problema nenhum. Pronto. Criou um problema, criou um impasse insolúvel. Ninguém quer fazer a sua parte, quer que o outro primeiro faça a parte dele. Amados, vivemos confortavelmente em Romanos 7. Quando, na verdade, o chamado é para irmos para Romanos 8. Sabe quantas vezes aparece o pronome eu em Romanos 8? Nenhuma vez. Sabe o que aparece lá? Pneuma, pneuma, pneuma. Pneuma é o quê? O Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Tem um porquê, tem um motivo. Porque o Espírito de vida, a lei do Espírito. Tem lei também, tem. Agora, mas não é a lei de Moisés, mas a lei do Espírito. Te livrou da lei, é outra lei, do pecado e da morte. Te livrou da lei, que operam nos meus membros, que era o meu problema em Romanos 7. A lei. Aí o Atimani, comentando sobre esse texto, esta verdade, ele diz, e quero terminar com essa ilustração, ele diz que é semelhante a um pássaro voando. A força, a lei da gravidade continua atuando no pássaro. A lei da gravidade se anuncia da seguinte maneira, que todo objeto mais pesado que o ar sempre cai em direção ao interior da Terra. Sempre, tem que ser mais pesado que o ar. Cai, tudo vai cair. Aqui, no Japão, na China. Então, essa chave aqui, se eu soltar aqui, vai acontecer o quê? Vai cair. Se eu soltar lá no Japão, vai cair. Se eu soltar na Inglaterra, vai cair. Sempre vai cair. Falar que ela vai ficar flutuando aqui, que ela venceu a lei da gravidade, vocês não vão acreditar. Tem que ter algum mistério, algum milagre. Foi exatamente o que Paulo está falando em Romanos 8. Que agora a lei do Espírito da vida vai te sustentar e não vai permitir que a lei do pecado e da morte, que te puxa para baixo como a força de gravidade, não consegue te atrair. E aí a ilustração que ele dá é de um pássaro voando. Se perguntarmos por que o pássaro voa, nós vamos arrumar 1000 razões. Uma delas, e nós não tocamos na verdade. Falamos das asas, ele voa porque tem 2 asas. Ele voa porque tem pena, ele voa por causa da aerodinâmica dele. Foi baseado até nos pássaros que inventaram o avião. É pela aerodinâmica e pererê, pererê. Não, ele voa não é por causa da asa. Não é por causa das penas, não é por causa da aerodinâmica, não é por causa disso que ele voa. Só que passa desapercebido. A coisa mais importante, ele voa, sabe por que ele voa? Porque ele tem vida. Ele está voando, um pombo passa aqui, eu pego uma arma de pressão e dou um tiro nele. Ou uma 22 e acerto ele. E ele morre em pleno voo. O que acontece com ele?
imediatamente. Ele continua com asa, ele continua com aerodinâmica, mas ele perdeu o elemento vital, que é a vida. Foi isso que Paulo está ensinando. O espírito de vida, o espírito da Zoé, do Espírito Santo, é o único elemento que pode fazer vencer uma lei que opera nos membros de cada um de nós. É só isso. Por isso que ele afirma em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que andando no Espírito jamais satisfareis. Eu lia isso, não entendia. Falava, impossível. A carne está presente. Aí tem uma doutrina herética que diz, que fala da erradicação da carne. É possível erradicar a carne? Não. É possível erradicar dos meus membros o pecado que opera em mim? Não, não vai ser erradicado. Vai ser vencido pela lei do Espírito de vida. Então, por isso que tem que andar no Espírito. Você anda no Espírito, você vence a carne. Parou de andar no Espírito, sabe o que acontece? Mesma coisa que acontece com a chave. Cai. Sempre, sempre. Aí você aprendeu outra coisa sobre lei. Isso é lei. A lei é um fenômeno que ocorre sempre, e sempre, e sempre. Senão não é lei. Se é factual, se é pontual, não é lei. Lei tem que acontecer sempre. Então, quando fala lei de gravidade, é que vai cair sempre. E aqui está falando de uma outra lei contrária à gravidade. Contrária à lei do pecado e da morte, que é a lei do espírito de vida, é Romanos 8. Aí, aquela complicação de Romanos 7 não existe mais. Por quê? Agora você está debaixo, não da sua força natural para fazer o bem, mas agora você é invadido por um poder sobrenatural, que é o Espírito da vida, e que te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que é só pneuma. Só pneuma. E eu? Aí tem muita gente querendo matar o eu. Não é para matar o eu, meu irmãozinho. Matar o eu é matar o pássaro. É para você continuar voando. Aí você vai voar mesmo. Por isso que o desafio da Bíblia é: aqueles que confiam no Senhor, que andam no Espírito do Senhor, voarão como asas de águia. Vão voar. Não vai ser um ganso, uma galinha que tenta voar e dá dois passinhos. Nós achamos que esse que é o natural. Você quer ser águia ou não quer? Então ande no Espírito. Ande na graça. Isso é graça. Que você não merece voar, mas Ele vai te fazer voar. E voar tão alto, que seu destino não são as montanhas, não são os penhascos, é as regiões celestiais em Cristo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito e andam no Espírito, voam. Ele chama você sentar aonde? Não tem lugar mais alto. Sentar com Ele nas regiões celestiais e governar sobre todas as circunstâncias. Sobre o diabo. Tem muita gente orando, fazendo a batalha espiritual. Isso é uma heresia, irmãos. Do jeito que está sendo ensinado e pregado, é heresia. Como se a nossa oração é que vai derrubar o diabo. Aí, obras. A nossa oração cheia de fé. Não, irmão, o diabo já foi vencido. Diz que Jesus derrotou Satanás. Ele foi julgado aonde? Lá na cruz. Chegou a hora que o Filho do Homem será levantado e pregado e vai julgar o Deus desse século. E diz Paulo majestosamente, e os expôs à ignomínia. Já está vencido. E ele foi exaltado acima de todo principado e poder e potestade, quer seja no presente século, quer seja no vindouro, e os colocou debaixo dos seus pés. Onde está o demônio agora, o diabo, os seus anjos, as potestades? Debaixo do pé de Jesus. Só não está debaixo da igreja, não é porque não deveria estar. Sabe por quê? A igreja não estando nas regiões celestiais, ele está em cima da cabeça da gente, enchendo a paciência e atrapalhando. Agora, quando eu subo com asas, como de águia, e me assento juntamente com Ele nas regiões celestiais, onde está o diabo? Debaixo dos nossos pés. Ou não? Por isso que João, escrevendo, jovens, eu vos escrevo. Jovens, hein?
Os filhinhos é uma coisa, jovem é outra. Que tendes vencido o maligno. E aí quando ele escreve para os pais, sabe o que ele fala para os pais? Pai, é outra categoria. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Você quer ficar a vida toda filhinho? Quer ficar tentando voar que nem galinha? Quer ficar preso numa gaiola? Quer viver lutando a vida toda com o pecado, com a impureza, com esse mundo? Você tem que morrer para o mundo, mas você só morre em Cristo. Jesus obteve vitória ali sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a carne, sobre Satanás. Essa é a vitória dele. Comemore, viva essa vitória. Ela é sua, ela é sua. Você tem que crer nisso. Você já foi incluído em Cristo. Vive essa realidade. Se vivermos, isso é graça, entendeu? Então, quando nós não entendemos a graça, o que acontece? Eu tento alcançar essas coisas por mim mesmo. Até pela oração, parece piedoso, né? Dá a impressão quando eu falo isso que eu estou sendo contra a oração. Não, irmão, uma oração que a Bíblia manda orar, sabe qual que funciona? Por isso que muitas orações nossas não são ouvidas, porque a oração que Paulo fala que devemos orar é para orar em espírito e em verdade, em espírito. E se eu não orar no espírito? Não chega lá. Pode orar quando você quiser. Entenderam? Para adorar a Deus como? Em espírito. Para me relacionar com os irmãos? Em espírito. Na verdade, para ler a Bíblia como? Em espírito. Alguns pensam que é para de joelho. Vou ler em cima de dois feijãozinhos, 2 dentes de milho, para doer bastante meu joelho. Fazer um sacrifício. Irmãos, para que esse sacrifício? Sacrifício que vale, não é esse, é o outro. Já foi feito. Forever. Creia nele. Apropie-se dele. E sua vida muda. É transformada completamente. Essa que é a fé que a Bíblia demanda. Esse é o estilo de vida. Isso é graça. Isso é graça. Nós vivemos pela graça? Não. Vivemos pela lei toda vez que eu conto com minha capacidade natural. Eu me julgava muito inteligente, muito capaz. Até que o dia Deus falou assim, você não é nada, Moacir. Quero mostrar meu entendimento da graça. Eu fiz um poema e quero lê-lo agora. Quero terminar com ele. Me perdoe se passei do tempo, mas eu acredito que os irmãos tenham plena certeza de fé, foram edificados. Tem gente que nem pisca. Tem gente que presta uma atenção que nem coruja. Precioso, eu estou olhando. Eu sei quem perdeu, quem não está perdendo, quem está bebendo, quem não está. Amém? Um poema sobre graça. Fiz em 2020. Sou metido a poeta, né? Não sou poeta não, mas pediram até para eu escrever um livro. Já fiz umas 100 poemas e até o final do ano pretendo chegar a uns 120. Vou fazer um livreto e será distribuído gratuitamente, graciosamente para os irmãos. Amém? Aquele que não poupou seu próprio filho, Romanos 8, antes por nós o entregou, não nos dará gratuitamente, graciosamente com ele todas as demais coisas? O que Deus está falando de bênção? Precisa lutar, agarrar ele, porque nem o Jacó agarrou para ser abençoado? Não. Efésios 1:3 começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ao tempo do verbo, né? Abençoará. Está errado dizer, irmão, Deus te abençoe. Sabe por que está errado? Porque ele espera ser abençoado. Ele já foi. Quando que nossos olhos vão enxergar que já fomos abençoados? Já conquistamos Canaã. Tem muita gente vivendo no deserto ainda.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Sabe por que somos miseráveis? Porque nós, para pegar essa bênção que Ele preparou para nós, sabe onde está? Tem que buscar lá em cima. Aprenda a subir, aprenda a voar com asas de águia e você vai encontrar todas as bênçãos lá. Fica voando rasteirinho aqui, que nem galinha, você não vai ter bênção nenhuma. Não são umas migalhazinhas que caem da mesa dos que estão sentados nas regiões celestiais. Simples. Amém? Não é questão de doutrina. Eu não estou ensinando uma doutrina. Estou ensinando uma prática. Essa é a viver cristão que Deus projetou para nós. Nada justifica vivemos como Jacó, lutando pela bênção. Ele quer que você conheça Ele, conheça o coração dEle, conheça a bondade dEle e conheça a mesa. Por isso que ele fala tanto de mesa. A mesa preparada para os santos, já está preparada. Não é que vai ser preparada, já está preparada. Ele fala, vinde, comprai e comei, lá em Isaías 55, sem dinheiro e sem preço, sem dinheiro e sem preço. Por que sem dinheiro? Porque é gracioso. Porque você merece? Eu não vou comer porque eu não mereço. Não merece, você não merece mesmo. Quem disse que você merece? Aí de você achar que merece alguma coisa. Você é convidado porque não merece. Mas Ele é tão generoso, tão misericordioso, tão longânimo, que Ele chama o pior dos pecadores para sentar na mesa do seu filho e se alimentar. Você prefere seu irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que guarda todos os mandamentos do pai e não tem nenhum cabrito para comer? Ou você prefere seu filho pródigo que pegou a herança, gastou tudo, voltou, que sabia que o pai o amava, e pede para ser só um empregado dele, e ele fala, não, que empregado nada, você é meu filho. E dá o vestido, dá o novilho cevado, dá a festa e dá o anel, que o coloca como herdeiro dele de novo. Eu sou o pródigo que voltou. E tenho um coração agradecido. Porque Ele me ama. Muito, muito. Senhor, te louvamos, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nesta manhã, eu sei que Tu tens falado ao nosso coração. Tem trazido uma compreensão maior que nós somos interesseiros. Nós buscamos a bênção como Jacó. Criticamos o Jacó, mas não somos melhor do que Jacó. Queremos, Senhor, ser diferente do que temos sido. Queremos não ficar comendo migalhas, mas queremos sentar à mesa com Teu Filho e desfrutar de tudo aquilo que é a riqueza da Tua glória. Queremos viver Romanos 8 e não Romanos 7. Queremos voar com asas como águias e atingir as regiões celestiais. Queremos, Senhor, pela fé, desfrutar de tudo aquilo que já foi conquistado por Cristo para nós. A vitória dele se torna a nossa vitória, a conquista dele se torna a nossa conquista. Não tememos Satanás, não tememos as doenças, não tememos absolutamente nada, porque Ele conquistou a vitória sobre tudo aquilo que o diabo, o pecado veio para destruir. Mas Ele conquistou através da vida, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Te agradecemos por Tua imensa e maravilhosa graça, sem a qual não alcançaríamos isso. Tira de nosso coração qualquer pretensão de agradar a Ti por causa de nossas obras. Nós Te agradamos por causa de Jesus. Queremos Te oferecer Jesus. Queremos Te oferecer as obras de Jesus, porque é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Nossas obras não servem para nada. Tira de nós nossa pretensão, nossa soberba, nosso orgulho. Ó Senhor, limpa-nos dessas coisas. Purifica nossa mente, o nosso coração e ajuda-nos a enxergar a Tua face. Não somente as Tuas mãos, mas a Tua face. Queremos Te conhecer mais e mais.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa. Ajuda-nos a entender profundamente a tua graça, porque sabemos que é pela graça que sois salvos. É pela graça que queremos andar, é pela graça que queremos te servir, é pela graça que queremos servir aos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O poema diz o seguinte: preciosa graça de Deus. Pode avançar. Acho que dá para os irmãos ler, né? Por que tanta dificuldade que temos para entendermos a graça? Nada nos distancia mais de Deus do que desconhecermos quem nós somos e o que Ele é. O grande paradoxo é que nem conhecemos a Deus e nem conhecemos a nós mesmos. E esta visão míope da realidade, ofuscada por nosso orgulho e pretensão, bloqueia a visão da grandeza de Deus, de sua infinitude, e, por outro lado, de nossa pequenez e insignificância. Quanto mais nos vemos como pessoas grandiosas, importantes, inteligentes e sábias, mais distantes estaremos de Deus. Ele sempre se aproxima do humilde, do simples, do despretensioso. Ele assegura que concede de sua graça aos humildes e faz forte oposição e resistência ao soberbo. Ele somente é alcançado, percebido, sentido, compreendido quando estamos de joelhos, reconhecendo nossas limitações e fraquezas. E quando alçamos nossos olhos para o céu, não ousamos contemplar sua luz, sua face, sua glória, porque sentimos-nos miseráveis, pecadores, impuros, limitados, no que fazemos ou no que somos. Eu não sou nada, Ele é tudo, mas por causa de sua graça, eu posso ser o que Ele é, santo, justificado, redimido, tornar-me seu filho amado, apesar de ter errado o caminho. Mas agora, enfim, encontrá-lo. A graça só é alcançada e conhecida por aqueles que desceram do pedestal. Não vamos crescer nada se subirmos num banquinho. Ele quer que cresçamos para cima e não para baixo. Enquanto acharmos que existe algum bem em nós, Romanos 7 aí, não estaremos ainda vazios o suficiente para recebermos a vida de Cristo. Não podemos receber de sua justiça, sem existir fragmentos de justiça própria. Toda exaltação e soberba humana é uma tentativa de se igualar a Deus. Ele é único, inimitável, insubstituível. Ele é e sempre será o grande pulou um pedaço. O grande, o magnífico eu sou. Fomos criados como vasos para poder retê-lo. Não podemos ter vida sem que tenhamos a vida dele. Não podemos ter glória sem a glória dele. Não podemos ter santidade sem a santidade dele. Não podemos amar, servir, repartir sem o amor que procede dele. Não podemos salvar a nós mesmos sem a salvação que vem dele. Não podemos existir apartando-nos dele. Nele subsistimos, nele nos movemos. Daí a importância de entendermos com maior profundidade o que significa a graça. Ele, sabedor de nossa limitação e pequenez, que nos fez menores do que os anjos, decidiu descer para fazer-nos subir e nos fazer maiores do que os anjos, em glória e poder,
Porque os anjos sempre serão eternamente criaturas de Deus, enquanto nós seremos filhos de Deus. Com o mesmo DNA do seu Filho Jesus, que de unigênito se tornou o primogênito entre muitos irmãos, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Apesar do desastre e da queda, das consequências caóticas que sobrevieram, ele jamais desistiu de seu projeto, bendita perseverança, original de fazer-nos iguais a ele. A graça já pulsava intensamente em seu coração, e sem ela, nada do que foi feito se fez. É a graça que faz com que ele, seu Filho e o Espírito Santo não medissem sacrifícios para realizar o impensável, amar o não amável, indigno, o pecador, e transformá-lo em joia de sua coroa, em sua herança eterna. Motivo de sua alegria ao ver o fruto do seu penoso trabalho. A sua alma se alegrou. A maior transformação que ele pode produzir no homem é levá-lo a ser como ele é. E fazer o que ele faz, ser sempre gracioso com todos, abrir mão de ser bom com quem é bom, de ser justo somente com quem é justo, de ter como aceitável somente quem é inocente, de amar somente quem nos ama, de servir somente quem nos serve primeiro. A graça recebida dele nos torna responsável de viver pela graça. A graça que opera para nós, na vertical, é e sempre terá que ter sua expressão igual na horizontal. A graça para mim deverá ser a mesma graça para os outros. Eu sou perdoado, servido e amado. Devo perdoar, servir e amar. Na mesma medida, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Perdoai uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Lavai os pés uns dos outros, assim como eu lavei os pés de vocês. O quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiros a eles. Somente você será livre da lei se você aprendeu a viver na graça. Não atua mais segundo o princípio, se isso é certo ou errado. Isso é legalismo. Ele é gracioso para conosco, e não nos resta outro tipo de relacionamento. Depois da cruz, ele não aceita ninguém mais vivendo pelo Sinai. Depois da cruz, qualquer tentativa de viver diferente da graça é uma ofensa, uma rejeição do seu Filho. E ele é o único caminho da transformação que nos tornaria semelhante a ele forever. Pela lei você não se aperfeiçoa e jamais será semelhante a Jesus. Mas pela graça ele te leva lá, a ser e fazer como ele. Esse é o nosso chamado. Amém?